Bom dia, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Hoje, 5 de abril, sábado, aniversário do meu netinho, né? Primeiro aninho dele. A gente já se sente feliz por isso, né? E aqui tá meio friozinho, tem um ventinho. Tivemos chuva na quinta-feira e na previsão do tempo era sexta, sábado, domingo, mas ontem não choveu, hoje não choveu, só teve vento e esfriou um pouquinho, né? Caiu um pouquinho a temperatura, mas graças a Deus, né? Vamos então à reflexão. Fé que gera milagres. Ele, Deus, faz grandes coisas maravilhosas, demais para entender, e realizar milagres incontáveis. Jó, capítulo 9, versículo 10. Quem vem à sua mente quando ouve a palavra milagre? Para mim, é algo impossível de ser alcançado, sem uma intervenção sobrenatural. Entenda que não há impossível para Deus. Tudo que há no universo passou a existir porque Ele determinou. Veja que não conseguimos enumerar os seus feitos. Não há limite nele. Tudo é possível. Como anda sua fé em Deus? Essa pergunta é importante, porque todos os milagres se materializam por meio da fé. A fé vai além de uma simples confiança ou sentimento. Diz respeito a tomar atitudes. Quem caminha com fé vive com os olhos espirituais abertos, vendo aquilo que os outros não enxergam. Lembro-me de que há alguns anos um jovem que era membro da igreja, que pastoreio, precisou ser hospitalizado com urgência, pois foi diagnosticado com uma mancha em seu cérebro, que poderia ser um tumor. Nunca me esqueço desse dia. Era uma sexta-feira e fui até o hospital acompanhando de um pastor assistente. Lá oramos juntos com ele. Quando descemos as escadas do hospital, verbalizei: ele está curado. Recordo-me de que uma das frases daquele jovem para nós foi: Júnior, quem vai criar o meu filho? Minha resposta foi: você. Você o criará. Dias depois, foi realizada a biópsia, que só atestou o milagre de que estávamos certos que aconteceria. Entenda que sua atitude é determinante para o seu milagre. Por isso, se posicione com fé. Ainda que aos seus olhos seja impossível, Deus Pai tem poder para transformar qualquer realidade, quando a sua confiança está nele e em seu poder. Bem, gente, não use suas palavras para descrever a situação. Use-as para transformar em realidade. Eu nem vou comentar aqui quantos milagres eu já tive em minha vida. Eu nem vou comentar aqui a questão da minha mãe, que apesar da idade já ser avançada, aos poucos está vencendo o câncer. E também que todos os dias nós recebemos um milagre.
Todos os dias, ao acordar, nós recebemos um milagre. Mas eu vou contar uma história para vocês. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, o milagre é curar o corpo, curar de uma doença. Eu tive um primo, ele era como meu irmão. Nós fomos praticamente criados juntos. Ele regula mais ou menos a minha idade, era um ano mais novo do que eu. E perdeu a mãe dele tinha 32 anos, que era irmã da minha mãe. Ele trabalhava de pescador. Nunca foi um menino de fumar, nunca foi um menino de beber, nunca foi de droga. Trabalhava muito, era muito batalhador. Ele morava na Bertioga, porque daí trabalhava para lá, que lá dava mais camarão, essa coisa toda. Foi diagnosticado com câncer no estômago. Veio para cá, para casa da irmã dele, fez uns tratamentos, amenizou, voltou para lá, né, para Bertioga. Depois foi piorando, voltou para cá de novo. Um dia eu fui no hospital visitar ele. Quando eu cheguei no quarto, ele estava de costa para a porta. Eu olhei assim, ele estava um verdadeiro esqueleto humano. Só aparecia os ossos, né, e a pele por cima dos ossos. Ele estava sentado na cama. Eu caí em lágrimas, a minha prima me puxou, que é a irmã dele, para não chorar perto dele. E eu ouvi uma coisa muito linda da boca dele, sabe? Depois que eu me acalmei, eu ouvi uma coisa muito linda da boca dele. E eu fui curado. Eu recebi um grande milagre de Deus, eu fui curado. Eu posso até partir hoje, partir amanhã, porque eu sei que eu vou partir. Eu sei que eu não vou aguentar muito tempo. Eu sei que essa doença vai acabar comigo. Mas eu fui curado. E eu fiquei assim espantada. Como assim, né? Eu fui curado espiritualmente. Deus perdoou todos os meus pecados. E durante esse tempo que eu estou lutando contra essa doença, é que eu fui conhecendo mais Jesus. É que eu fui me entregando mais para Jesus. E a cura muitas vezes, o milagre muitas vezes, não precisa ser de uma doença, mas espiritual. Que é o mais importante. A gente reza, ora, que como eu falei, é o mesmo significado, mas a gente, vocês desculpem se eu já expliquei para vocês, né, que eu tenho nódulo na tireoide. Mas muitas vezes é porque as pessoas acham que o milagre é só, vamos supor, como eu, né? Estou laudada como deficiente física. Hoje eu gostaria de estar molhando minhas plantas, lavando minhas calçadas,
porque com esse vento cai muitas folhas, cai muita coisa. Mas eu estou olhando aqui, infelizmente eu creio que não vou conseguir. Só se eu amarrar a muleta nas pernas. Mas, gente, eu posso ser curada desse problema que eu tenho, dessas dores que eu vivo. Mas eu já recebi tantos milagres de Deus, cada dia que passa, eu vou pensando, que eu vou refletindo, que eu vejo quanto milagre que eu já recebi. Então eu já não peço mais para Deus, não. Eu quero que Deus cure a minha alma. Eu quero que Deus perdoe meus pecados. Porque eu quero sim ganhar um milagre de um dia estar na glória. Como diz os médicos, eu já sou um milagre, né? Porque por eles eu estaria no fundo de uma cama e eu estou caminhando. Então esse testemunho que esse meu primo, irmão, praticamente, deu, me tocou muito, sabe? Ele disse que já estava curado. Então, ele partiu, sim, acho que com, se eu não me engano, 40 e algum, 42, sei lá. Assim, por esse tempo, assim, por essa idade, assim. Ele era um homem forte, um homem bonito, alto. Quando eu vi ele daquele jeito, eu disse, meu Deus, não pode ser ele. Mas ele recebeu o milagre, como diz ele, como disse ele naquele dia para mim, que é o milagre mais importante. Então, gente, para Deus nunca nada é impossível. Tudo é possível. Se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar, ler o Gênesis, como Deus criou tudo, então muitas vezes a gente pode até mesmo se olhar no espelho e dizer assim, como pode, né, Deus ter feito a gente assim? Porque fisicamente a gente é perfeito. A gente olha a natureza, a gente olha esse céu lindo, esse sol, a lua, a noite, as estrelas, o mar, os rios, as cachoeiras, os animais, as plantas. E a gente imagina, né? Como Deus fez tudo tão perfeito. E nós, seus filhos, deveríamos cuidar, preservar, amar, tudo isso.
muitas vezes destruímos. Destruímos o que Deus deixou de tão lindo para nós. Muitos destroem a si próprio. Que, como já falei, somos imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas do Criador. Mas muitos se destroem por si próprios. Muitos se destroem na droga, muitos se destroem na prostituição. Quantos e quantos e quantos e quantos casos a gente ouve que encontraram fulano morto, que encontraram ciclano morto. Às vezes, não estou falando só aqui em Bombinhas, mas assistindo os jornais a gente vê e eu sempre digo, né, para as pessoas que usam droga, tem dois caminhos: a cadeia ou o cemitério. E Deus, Ele não é o Deus do impossível. Tudo que a gente pedir com fé, Ele nos atende. Para Ele nada é impossível. Ele escreve certo por linhas tortas. E se eu tiver que ficar falando sobre isso, eu vou ficar falando o tempo inteiro, né? A gente tem que viver no caminho da fé e com os olhos espirituais sempre muito abertos. Porque muitas vezes nós temos olhos e somos cegos, não enxergamos. Não enxergamos o que nós teríamos que enxergar. Então, vamos abrir muito bem nossos olhos espirituais para nós enxergar aquilo que nós não estamos vendo e ajudar as pessoas que são cegas a enxergarem que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Então refletimos muito bem essa reflexão, gente. E entenda a sua atitude, porque ela é determinante para que o milagre possa acontecer na sua vida através da fé. Mesmo que aos olhos dos outros seja impossível, mesmo que aos olhos dos médicos seja impossível, mas para Deus nada é impossível. Um beijão no coração de todos, fiquem todos com Deus e tenham um ótimo sábado.